Olá, oitavo ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 11. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Vamos para o livro didático? Livro didático, página 39 a 45, assunto: leitura dramatizada, prática de escrita, meme. Vamos lá para a nossa mensagem do dia. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, se você quer sucesso, repita todos os dias os seus exercícios, repita suas aulas, repita o que for necessário na sua vida para você chegar aonde almeja. Sucesso! Vamos lá falar de leitura dramatizada, mas antes, vamos ver um pouquinho o que é necessário para uma boa leitura e interpretação. É necessário entender que, para que o texto dialogue com o universo do leitor, é importante que o leitor mobilize conhecimentos prévios que possibilitem tornar o texto significativo, ou seja, para você ter uma boa leitura e uma boa interpretação textual, você tem que ter um conhecimento prévio, ou seja, o conhecimento do mundo, conhecimento de outras leituras, para poder fazer a contextualização e entender tudo que aquele texto ali e aquela interpretação quer lhe mostrar. Porque muitas vezes, se você não tem um conhecimento prévio, não tem um conhecimento de outros tipos de leitura, ou de leituras até similares à leitura que você irá fazer, esses textos não vão ser textos significativos, ou seja, não vão ter um significado real para você, ou seja, para o leitor. Vamos conhecer a sketch ou texto dramático. Sketch ou sketch, do inglês sketch ou sketch, sátira ou paródia. É um termo utilizado para se referir a pequenas peças ou cenas dramáticas, geralmente cômicas e com menos de 10 minutos de duração. Com tal duração, alguns autores já as consideram como peças teatrais propriamente ditas. São frequentes em programas cômicos de TV, mas também há casos de sua utilização em vídeos da internet, no cinema, no teatro, como, por exemplo, no stand-up comedy e nos cafés conceito. A sketch ela vai ficando cada vez mais famosa e popular porque ela é uma pequena peça teatral de apenas 10 minutos, então não fica aquela coisa cansativa, a ideia é centralizada, a ideia é objetiva e direta. Então, o público se identifica muito com isso devido ao cotidiano das pessoas. Então, a sketch, ela traz muito disso. Nos programas de televisão também, as sketches são apresentadas porque elas são objetivas e são rápidas. Porque 10 minutos ali prende o público e não torna algo cansativo. Bom, nós vamos ver as características do texto dramático. Escrevendo para o teatro. Assim como o texto narrativo, um texto dramático apresenta fatos, personagens, tempo e espaço, mas é escrito para ser representado. Então, o texto dramático, ela é sketch, porque ela é feita para ser representada como uma peça teatral. A ação, portanto, é interpretada, conduzida pelos personagens e não contada por um narrador. Por quê? Porque já é de curta duração, então não caberia ali um narrador para prolongar os fatos. Há várias características que identificam o texto dramático. A principal delas é o emprego da língua oral, do ato da representação, que pode ocorrer em forma de diálogo, entre dois ou mais atores, ou de monólogo, texto dramatizado por um ator ou só por uma atriz. Nas duas formas, estabelece o conflito, ou seja, uma tensão provocada pela oposição de elementos da história, ou seja, como o próprio nome já diz, peça teatral, sketch, pequena peça, feita para chamar a atenção do público ali, quando ele diz assim, para provar uma tensão pela oposição de elementos da história, porque a história é muito bem bolada que o leitor vai interagindo, vai gostando da história e quando ele percebe já até acabou. Produção de um texto dramático.
O diretor e os autores dispõem de cenário, iluminação, trilha sonora, figurino, maquiagem, técnicas de representação, entre outros elementos, que ajudam a criar a ilusão e o clima necessário. A narração de um texto dramático, sem o apoio desses cenistas chamados de leitura ou ensaio. Por quê? Nós estamos falando já do texto dramático feito para o teatro. Aqui ele já está falando que precisa de uma produção, diferente da sketch, que é algo bem simples, a produção teatral dramática, ela já vem para a parte que precisa ali de cenógrafos, precisa de técnicos, iluminação, trilha sonora, porque é algo um pouco maior e para chamar mais atenção ainda do público. As rubricas são indicadores que orientam o leitor e os autores sobre as características ou modo de proceder dos personagens. São compostos de palavras ou frases grafadas em letras com destaque, em geral em itálico, e entre parênteses. E existem as rubricas de interpretação e as de movimento. Observe no trecho da peça A Oratória alguns exemplos. Gente, vocês produzirão uma sketch. Então, eu trouxe aqui como as rubricas elas são produzidas, porque vocês podem usar esse exemplo aí na sketch de vocês. Vocês poderão usar. Exemplo aí, entre aspas, Helena desviando a conversa. A igreja já estava repleta. Então, aí já mostra esse em itálico, que é essa parte aqui, olha, que as letras ficam meio deitadinhas, mostra que a Helena, ela desviando ali, ela acaba fazendo um movimento e vai desviando a conversa, vai desconversando. Já a rubrica de interpretação, Helena, aí 2 pontinhos, Marcelo, aí bate na porta, aí Marcelo acaba entrando. Então, ela já mostra uma ação do personagem. Antes das rubricas e das falas, há a indicação de nome da personagem que elaborará uma fala ou ação. Na sketch também será usado isso, porque você vai colocar o nome do personagem e colocar em seguida a fala. Uma peça teatral, em geral, é dividida em partes chamadas de atos, que podem ser subdivididos em cenas quando a peça é muito longa. A produção de um texto dramático pode ser feita individualmente ou em parceria por 2 ou mais pessoas. Em escolas de teatro, é comum os atores realizarem oficinas de roteiro para teatro, em que um ou mais membros do grupo são encarregados de escrever os textos, ou seja, aqui a gente já está falando da peça teatral, que é, como eu já disse para os senhores, que é algo maior e exige ali mais tempo e mais dedicação. Eu trouxe isso para vocês verem a diferença da peça teatral para a sketch, porque, como eu já disse, a sketch é uma pequena peça teatral de 10 minutos. Já a peça teatral exige muito mais minutos, exige uma coisa bem mais trabalhosa, exige mais empenho de uma equipe. Na construção de um texto para o teatro, que pode ser comédia, drama ou trigocomédia, é empregada uma linguagem de acordo com o tempo, o estilo e as convicções artísticas, estéticas e políticas de quem escreve. Também é definido que histórias ou fatos são narrados, como serão construídas personagens, suas características físicas, psicológicas, etc. Como serão estabelecidos diálogos e as relações entre os personagens. Então, gente, aqui, como eu disse, é a diferença da sketch para a peça teatral. Preste bem atenção nessa diferença. Mudando agora de assunto, vamos ver primeiramente essa tirinha aqui do Armandinho, que ele está com uma plaquinha no meio da praia, provavelmente, que diz: vendo o pôr do sol. Chega alguém até ele e diz: quanto quer pelo pôr do sol? E ele: não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. A pessoa entendeu que ele estava vendendo o pôr do sol e não estava ali no sentido de ver o pôr do sol, de apreciar o pôr do sol. E ele aproveita para a pessoa olhar também, aproveitar ali para ver o pôr do sol, ao invés de estar pensando em consumir algo, em pagar pelo pôr do sol. Porque o pôr do sol é tão lindo, né, gente? E qual era a palavra que
usamos para definir algo que tem duplo sentido, porque aí é um duplo sentido. Você pode entender que ele está vendendo o pôr do sol, não que ele está vendo o pôr do sol. Vai depender muito do contexto, de que você, do seu entendimento, da sua intenção também, como comprador ou como o entendedor ali da oração. Você entenderia o quê? Que ele está olhando, apreciando o pôr do sol, o que ele está vendendo? Eu entenderia que ele está vendo o pôr do sol maravilhoso, porque olha a posição dele, olhando para o céu, vendo o pôr do sol. Bom, a palavra é essa, gente, ambiguidade. Ambiguidade é uma múltipla possibilidade de interpretação de uma frase ou texto, ou seja, uma mesma frase pode ter dois ou mais sentidos. Para obter coesão e coerência, é preciso, portanto, evitar essa ambiguidade, causada por pontuação imprópria, por problemas de construção textual e por emprego de palavras com mais de um sentido, que podem gerar de forma não intencional mais de uma possibilidade de interpretação. Então, gente, evite a ambiguidade, porque se você quer passar uma coisa clara e objetiva para o seu interlocutor, você tem que ser claro e objetivo, ter coesão e coerência para não haver a possibilidade de haver ambiguidade. Mas o receptor também tem grande parte, vamos dizer assim, grande parte da responsabilidade também é do receptor, porque ele vai interpretar a maneira que ele vai receber aquela mensagem. Se eu estou ali analisando todo um texto, analisando todo o ambiente, uma possibilidade, eu vou saber interpretar aquilo ali que estão querendo me transmitir. Vamos lá, que agora chegou a hora da nossa atividade. Pega o seu livro didático e vamos lá. Prática de oralidade, leitura dramatizada. Então, gente, nós faríamos essa atividade em duplas na sala de aula. Nós faríamos uma dramatização, mas como nós sabemos que nós estamos vivendo um momento atípico, um momento de isolamento social, um momento que nós só estamos assim nas aulas online, mas não é por isso que nós vamos deixar de saber o que é uma leitura dramatizada. Nós já vimos no decorrer do vídeo que a palavra sketch, ela vem do inglês e significa esboço. Quer dizer que é uma pequena peça teatral que equivale aí a, no máximo, 10 minutos. Ela é bem representada e esses 10 minutos são bem aproveitados. Então, vamos lá. Então, você já sabe o que é sketch. E eu quero fazer a leitura com vocês da chuva ácida. Eu quero que vocês prestem atenção, porque chuva ácida, você pensa logo que é uma chuva que vai ali vir com uma certa acidez, que vai fazer mal, mas lembram da ambiguidade que nós estudamos? Então, preste atenção. Chuva ácida. Dois velhos, Zé e Zé Augusto, estavam sentados em um banco do jardim. Aí vem o som da chuva. Lembram que é uma peça teatral. Zé Carlos, 3 dias que não para de chover. Zé Augusto, lembra na nossa época? Quase nunca chovia. Eles dois sentados embaixo aí de uma cobertura e conversando. Zé Carlos, e quando chovia a gente podia sair embaixo da chuva que não acontecia nada. Agora, se você sai na rua, morre que nem lesma dentro do saleiro. Zé Augusto, Deus me livre. Zé Carlos, a dona Eulália morreu assim. Estava estendendo roupa, começou a chover. Zé Augusto, descansou. Zé Carlos, derreteu todinha, só sobrou os cabelos e as unhas. Zé Augusto, e os dentes? Zé Carlos, sobraram também, mas não eram originais. Zé Augusto, na nossa época não tinha nada dessas coisas. A gente podia andar na rua sem guarda-chuva, sem óculos de sol. Zé Carlos, você fica falando nossa época, nossa época. A gente nunca teve época. Quando a gente era menino, a época era dos pais. Depois, quando chegou a nossa hora, virou a vez dos velhos. Eles faziam bailes, não pagavam ônibus
metrô e ainda recebiam um bom dinheirinho do governo, enquanto a gente dava dura e tinha que andar de pé no ônibus. Agora que a gente ficou velho, acabaram regalias. O governo enfia a gente nesses asilos para a gente ficar mofando. Zé Augusto e tomando sopa de chuchu, enquanto os jovens ficam na esquina comendo batatinha espetada, elas com palito de dente. Zé Carlos, não tem coisa mais nojenta que ver jovem comendo batatinha espetada no palito de dente. Zé Augusto, na nossa época que era bom, a gente comia batatinha com as mãos, sem frescura. Zé Carlos, enquanto os velhos comiam churrasco, a época era dele. Na nossa, Zé Augusto, a mulher do tempo falou que vai parar de chover amanhã. Zé Carlos, elas sempre erram. Dizem que Ribeirão Preto está sem luz. Zé Augusto, por quê? Zé Carlos, a chuva derreteu os fios, blackout na cidade. Se continuar chovendo assim, ouve-se um trovão, cena apaga e o pano. Quer dizer que ali, quando fecha o pano, acaba a história. Perceberam? Duas pessoas que são maduras, que deveriam estar ali conversando sobre coisas importantes da vida, estavam ali o quê? Reclamando da vida, falando da pobre da vizinha, que um disse que morreu numa chuva ácida, aí o outro falando mal dos jovens que comem com a batatinha com palitinho, que são corretos, porque as mãos estão sujas, e o outro diz que não, na época deles era bom, porque comiam ali com a mão, não tinha preocupação, e o outro diz que nem época eles tiveram. Nossa, reclamando tanto da vida, né, gente? Primeira questão diz o seguinte: qual é a situação abordada na esquete? Como ela está indicada? Qual a situação ali? Dois sentados aonde? Fazendo o quê? Muito bem. Segunda questão. O título da esquete é Chuva Ácida. Você provavelmente já ouviu esse conceito nas aulas de ciências. Escreva uma definição simples para chuva ácida. Então, gente, como é que acontece uma chuva ácida? Quais são os poluentes que causam essa chuva? Pesquisem. Terceira, quem são os personagens? Aí nós temos dois personagens. Quem são esses personagens? Quarta questão, onde está essa informação? Como é uma peça teatral, essa informação está bem nítida. Mas me diga onde você viu essa informação. Como que ela está destacada? Próxima página. Página 42. Gente, peguem o livro didático de vocês para vocês irem acompanhando o vídeo e já fazendo a sua atividade, que fica bem mais fácil assim. Vamos lá. Quinta questão. O texto lido é constituído de quê? Diversos parágrafos ou diálogos. Uma das opções está correta. Sexta questão. Há um narrador? Como o público acompanha o desenrolar dos acontecimentos? Lembrem-se, na esquete, existe narrador? Sim ou não? Se sim ou não, você com certeza sabe se há ou não, aí você vai colocar aí como é que o público acompanha os acontecimentos. Nós falamos isso no vídeo. 7. Os personagens relatam o que aconteceu com Dona Eulália, uma conhecida deles. O que o fato relata? O que o fato relatado tem a ver com a chuva ácida? Então, a chuva é ácida, então ele disse que a vizinha dele, a Dona Eulália, o que aconteceu com ela? E no final aconteceu uma tragédia. Então, diga o que foi que aconteceu e qual foi a tragédia.
Oitava questão. Além da chuva ácida, os personagens falam dos velhos tempos passados e dos jovens dos tempos de hoje. Anote a seguir, com suas palavras, o que a visão deles tem sobre isso. Então, qual a visão deles sobre os tempos passados e os jovens do tempo de hoje? Nas suas palavras, o que eles falaram aí dos velhos dos tempos passados e dos jovens do tempo de hoje? Qual a contradição aí que eles, na conversa ácida deles, eles falaram que no tempo deles eles comiam tananana, mas e agora os jovens? Eles acham que os jovens são cheios de higiene, né, gente? No que eles falaram é outro adjetivo, então coloquem. Nona questão. No final do sketch, os dois personagens falam das previsões meteorológicas. Eles criticam ou elogiam a mulher do tempo? Eles criticam ou eles elogiam? Nessa conversa deles, eu acho que não houve muitos elogios. O que eles dizem que sempre acontece com a mulher do tempo? Questão 10. Com base na resolução das questões anteriores, você diria que o título da sketch apresenta ambiguidade? Sim ou não? E justifique sua resposta. O título é o quê? Chuva ácida. Então, esse título, devido a toda essa história, apresenta ambiguidade ou não? Se você acha que sim, coloque e justifique. Gente, só tem uma resposta que é clara aí. Nada de colocar uma resposta que você, vou colocar isso aqui porque eu não sei responder. Nada disso. Responda, desenvolva a resposta, porque vale nota. Questão 11. Como o texto indica que o sketch chegou ao fim? Onde se encontra essa indicação? Aqui eu tenho duas perguntas, então eu tenho que ter duas respostas. Como o texto indica que o fim do sketch acabou? Ele fala ali na penúltima linha, e aonde encontra essa indicação? Acabei de dar a dica. Tem uma falazinha aí nesse final. Página 43. Preparação. Agora, gente, vai ser com vocês. O sketch a ser escrito por vocês deve ser inspirado em um dos capítulos lidos. Então, o capítulo, a página que eu quero que vocês façam essa sketch é a página 38. Prestem bem atenção no que vocês vão fazer. E eu não quero ninguém perguntando qual é o texto, porque eu estou explicando aqui no vídeo que o texto que você vai fazer é sua sketch, ou seja, sua pequena peça teatral. Você vai ali, já tem, aqui no caso já tem os personagens. O texto é esse aqui, ó. Assaltos insólitos, quer dizer que são assaltos anormais, assaltos incomuns, que está na página 38. Preste bem atenção. Questão 12, você vai fazer da página 38 o texto. Assaltos insólitos, que são assaltos incomuns. Entendido? Eu espero que os senhores estejam prestando atenção no que vocês irão fazer, ok? Então, qual texto foi escolhido por você? Qual é o texto? Da página 38. Você vai colocar esse texto. B. A situação retratada, o tema serão o ponto de partida para o texto de vocês. Como este pode ser desenvolvido? Como você vai desenvolver o seu texto? Registre brevemente a ideia para o enredo e apresente-o ao professor. Então, gente, aqui você vai desenvolver a sua ideia. Lá está falando de um assalto, de uma situação inusitada que aconteceu com o dono da casa e os assaltantes. Então, você vai fazer o seu enredo. Você vai, primeiramente, contar a sua história na sua versão. Letra C. Escreva o sketch desenvolvendo a ideia principal. Não esqueça de
Gente, quando vocês estiverem desenvolvendo o texto de vocês, desenvolverão a sketch no seu caderno. Coloque o número da página e a letra, o número da página, o número da questão e a letra C. Imagina um número pequeno de personagens para essa sketch. Lá nós temos ali provavelmente 3 a 4 personagens, porque é o dono da casa, os 2 ladrões e a esposa dele depois que chega de determinado lugar e ele vai contar o que aconteceu. Então aí nós temos 4 personagens. Mas se você quiser criar só 3 ou quiser criar 5, tudo bem. Identificar a personagem, a fala pertence. Então, gente, colocou o nome do personagem, você vai criar o nome para ele, para ela também e para os 2 assaltantes e vai pôr o nome e embaixo a fala. Fazer as rubricas com indicações de quando e onde, em que condições a cena se desenvolve, ou seja, ali já está dizendo que a cena vai se desenvolver na casa, mas aí você pode criar outro ambiente, pode ficar à vontade. Destacar as rubricas e identificar os personagens diferenciando da fala. Elas podem apresentar entre parênteses ou escrita entre outra cor, você coloca entre parênteses, ou destaca a cor ali de vermelho ou preto, fica a seu critério. Definir se haverá efeito sonoro, indica o tipo e como serão. Se por acaso estivesse chovendo, você colocaria ali entre parênteses trovões ou algo assim. Dar um título para a sua sketch é um texto, então dê um título. Considerar que sketch é um texto humorístico, assim como o cartoon, a charge e o meme que nós já vimos nas aulas anteriores. Portanto, não se esqueçam do humor ao desenvolver o tema, mesmo porque a situação que aconteceu da história do assalto é uma situação inusitada, uma situação bem engraçada. Crie mais efeitos cômicos. Bom, a 13 seria o que vocês iriam apresentar, mas não há necessidade de fazer a questão 13, porque nós ainda não vamos apresentar. Próxima página, página 44. Vocês não precisam responder a questão 14 e nem a 15, porque essas duas aqui nós iríamos avaliar na sala. Mas agora vocês têm outra prática de escrita, que já é a prática dos memes. Bom, lembram aí do meme? Então vamos lá. Você viu que a palavra meme tem distinta relação com o conceito de aproximar-se de uma ideia, modificá-la e compartilhá-la. E esta é uma forte característica do gênero textual. O meme permite, por meio de uma leitura rápida e leve, representação de situações do dia a dia de forma cômica e bem-humorada, satirizando-as. Bom, lembra que o meme ele é compartilhado, tudo que acontece no cotidiano pode virar meme. Então, aqui nós temos, por meio da associação entre imagem e texto, expressa-se posicionamento a respeito de uma situação, fato ou comportamento. Lembra da estrutura do meme? Uma imagem ao fundo, letras grandes e de cor destacada. Vamos ler esse meme. A mulher pergunta, de manhã você prefere chá ou café? E a que está deitada diz, de manhã eu prefiro que não me façam perguntas. Tem gente que não gosta de conversar pela manhã, gosta de ficar caladinho. Então, na página 45, diz o seguinte. Primeira questão. Qual a relação entre a imagem do meme e do texto superior? Então, você vai olhar para o seu meme e dizer aí, o que apresenta aí o texto? Apresenta qual a imagem que você vê primeiro. Primeira relação de imagem. Qual a imagem que você vê? E de manhã, o que ela pergunta? O que uma das mulheres pergunta para a outra? O que ela gosta pela manhã? Então, qual a relação entre a imagem e o texto verbal superior?
Não esqueça que o texto verbal superior é a parte que fica em cima, em que ela diz: de manhã você prefere chá ou café? Então, essa imagem tem a ver? Tem uma associação? Se sim ou não, responda. Segunda, qual o recurso gráfico usado para indicar a fala de cada personagem? Ele usou o que, gente? Para a imagem aí, para a fala de cada um, ela usou preste bem atenção, é uma quase imperceptível. Ela puxa aqui alguma coisa, olhe bem para a imagem, é quase imperceptível, mas por isso que você tem que saber detalhar aí a leitura do meme. 3. A pergunta de manhã, você prefere chá ou café? Cria uma expectativa de resposta? A resposta que tem no texto confirma ou contraria essa expectativa? Justifique sua resposta. Então, você vai dizer se primeiro se ela confirma ou contraria a expectativa e depois você vai justificar dizendo sim ou não. Contraria ou não? Eu, particularmente, acho que contraria, mas justifique se você concorda comigo, justifique por que contraria. Projeto de escrita. A proposta agora é que você crie um meme sobre um fato ou comportamento atual. Agora eu quero ver o talento dos senhores. Gente, ai, professor, eu não sei desenhar. Calma. Professor, eu posso recortar uma imagem de algum lugar e criar o meu meme? Claro que pode. Já aqueles que adoram desenhar, pode desenhar também, gente. Prestem atenção na preparação. Liste fatos ou comportamentos atuais. Primeiro você vai pensar aí qual é o fato que está acontecendo agora que pode virar um meme. Pode ser um fato político, pode ser um fato sobre o Covid, pode ser um fato sobre o distanciamento social, pode ser um fato do seu cotidiano que você acha que viraria meme. 5. Entre esses fatos e comportamentos, escolha aqueles sobre o qual você gostaria de se manifestar. Lembre-se que ali o meme também traz críticas embutidas nele. Então, se você acha que aquilo dali você gostaria de se manifestar aquilo usando humor, tudo bem, mas não esqueça. Liberdade de expressão não é discurso de ódio, nada de criar meme com discurso de ódio que possa inferiorizar alguém. Não é isso. É para trazer para o lado humorístico, não esqueça. 6. O que você quer dizer sobre o fato ou comportamento que escolheu? Qual o seu posicionamento? Não vale praticar discriminação de qualquer tipo, isso que eu mencionei. Nada de discurso de ódio, é só brincadeira, gente. Na questão 7, a crítica se dá pelo humor, um dos pontos fortes do meme, e a relação entre imagem e texto. Pensando nisso, escolha uma imagem para o seu meme. Bom, se você já desenhou lá nas questões anteriores que eu pedi para você fazer, se você já desenhou o seu meme, ok. Se você já transcreveu a frase ali que você achou interessante, trouxe para o seu meme, preste atenção na outra. Escreva o texto verbal e relacione com a imagem escolhida a respeito do tema selecionado por você, o que você escolheu. Atenção para a disposição do texto. Primeiro, vejam como é um meme, que a parte da frase da superior cria uma expectativa no leitor, que será quebrada com a parte final, que é a parte inferior. Você pode utilizar também o seu meme, frases feitas, provérbios ou outros textos de piada. Então, na 8, você vai finalizar todo o seu meme de maneira esplêndida. Gente, espero que vocês tenham aproveitado toda a aula, tenham feito seu exercício, não deixe nada acumular e dúvidas é só chamar. Tchau, tchau.